9 horas mais 55 minutos. Eu disse 9 horas 55 minutos. Vamos para o nosso devocional. Devocional de hoje, claro, você que está me acompanhando aí pelo meu canal, você pode entrar no meu canal sim, e entra lá, se inscreve, @Caravana da Benção, tá bom? Entra lá no meu canal no YouTube, @Caravana da Benção, e você vai acompanhar todas as mensagens que já estão lá gravadas. Você vai poder assistir todas, escolhe uma e vai ouvir e assistir as mensagens devocional, tá bom? Devocional de hoje encontra-se em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 16. É tão interessante que é claro que você já conhece a palavra, você já conhece esse versículo, mas preste atenção que a gente vai tentar trazer uma palavra de conforto para você nesta manhã. A palavra de Deus diz assim: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele disse: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso é uma passagem interessante e claro que a gente conhece essa passagem. Que passagem foi essa? O servo de Eliseu que estava com ele. E a gente vai encontrar exatamente isso no 2 Reis, capítulo 6. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Para um pouquinho. Presta atenção nessa situação. Vamos começar então a imaginar esta situação. O servo de Eliseu sai, acorda cedinho, sabe que está enfrentando uma luta, uma guerra, sabe que o Eliseu é um profeta do Senhor e existe sempre uma perseguição. Ele sai cedinho, acorda mais cedo que Eliseu, vai para a rua e quando olha assim ele diz: meu Deus, o que é isso? Um exército cercou toda a região, um exército cercou toda a área, e agora? E ele olha assim e diz: e agora? Ai, meu Senhor, que faremos? Olha a situação. E a gente pode parar e pensar e trazer para os nossos dias situações semelhantes a essa. Quantas vezes você já acordou cedo, mais cedo, e olha uma situação e aquele dia parece que vai ser um dia super difícil? Meu Deus, que faremos? Às vezes a notícia que você recebeu logo cedo, logo pela manhã, não foi uma notícia muito boa, muito agradável. Você recebeu uma notícia e o que você fala, exatamente a expressão que você diz, aquilo que sai da sua boca é: ai, meu Deus, que faremos? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo algumas vezes. Já aconteceu comigo algumas vezes. E aí você fica naquela de: eu vou fazer o quê? Qual é a saída? Não é verdade? Quantas vezes a gente olha
problema e vê o problema muito maior do que ele é. Porque o medo faz isso. Você já teve medo? Já teve experiência com medo? Em algum lugar que você teve medo? Em algum lugar talvez escuro, talvez com mata, ou talvez com algum ambiente que você não tinha muita segurança? Você começa a ouvir coisas. Você começa a ver coisas se mexendo, e às vezes não é nada, é uma árvore que está se mexendo, é a sombra da luz que está fazendo alguma coisa. Mas é claro que o medo faz isso com a gente, mexe muito com a gente. E mesmo a gente conhecendo Deus, e mesmo a gente confiando em Deus, e mesmo a gente já tendo experimentado milagres de Deus, muitas vezes nós falhamos, nós recuamos, nós olhamos para a situação e gritamos: ai meu Deus, o que faremos? Como sairemos dessa? O servo de Eliseu estava acostumado a andar com Eliseu. O servo de Eliseu já tinha visto vários outros milagres acontecendo. O servo de Eliseu já teve outras experiências exatamente com Eliseu. Mas chega um momento que ele se viu cercado por um exército. E às vezes, nós não estamos cercados por um exército. Às vezes é somente um soldadinho que tenta crescer na nossa frente e nós tememos. Às vezes é um gatinho que está na nossa frente e nós vemos ali um gato gigante. Às vezes é uma formiguinha que está na nossa frente, mas o medo é tão grande que a gente começa a ver aquela formiga muito gigante, muito forte. Ai meu Deus, que faremos? Nós temos uma visão pequena, limitada, mesquinha. Nós temos uma fé que não consegue dar um passo, porque nós temos medo de cair. Mesmo quando a gente tem a certeza que Deus está conosco e a gente, não, eu tenho a certeza que Deus está conosco, eu tenho a certeza que tem um Deus poderoso, eu creio num Deus forte, eu creio que Ele pode me livrar, mas a gente não descansa no Senhor. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que às vezes nós recuamos com o primeiro problema que aparece? Foi isso que aconteceu exatamente com aquele servo. Ele olha para o seu senhor, chama Eliseu e diz: olha, o que está acontecendo lá fora é muito sério, tem um exército nos cercando, e agora? Que faremos? O interessante é que aqui no versículo 15, quando ele termina e diz: ai, meu Senhor, você pode observar que o Senhor aqui está com letra minúscula. Ai, meu Senhor, é com letra minúscula, ele está gritando, ele está pedindo socorro a Eliseu. É o Senhor dele, porque ele era servo de Eliseu e ele chama de meu Senhor. E quantas vezes nós estamos colocando a nossa fé e a nossa esperança em uma outra pessoa igual a nós? Esse Senhor aqui era o Eliseu. Mas só que Eliseu confiava num Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que comanda toda a nossa vida, o Senhor que comanda o nosso universo. É por isso que no versículo 16, esse Senhor que é Eliseu, servo do Senhor Todo-Poderoso, ele diz assim, e ele disse: não temas. Olha que palavra poderosa. Não temas.
Ei, você está vendo um exército cercando a sua casa? Ei, você está vendo os problemas se agigantarem à sua frente? Ei, você está vendo a doença cercando a tua vida, a tua casa? O desemprego batendo na tua porta? Ei, você está com muito medo do que você está vendo com seus olhos físicos? Para um pouco. A palavra que vem é: não temas. Não temas. Começa então a ter uma visão espiritual da coisa. E é isso que Eliseu está dizendo agora a seu servo: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o que Eliseu está dizendo é: cara, para de ter medo. Você já viu os milagres que Deus já fez na nossa vida? E por que tu estás com medo? Está vendo todo aquele exército ali? Eliseu olha para aquele rapaz e diz: olha, mas são os que estão conosco. O nosso exército é muito maior do que aquele. Ei, imagina. Eu acredito até que aquele jovem tenha olhado para Eliseu e dizer: ó, que é isso, Eliseu? Como assim? Só tem eu e você aqui, Eliseu. Como você está dizendo que a gente tem mais exército do que o outro lado? Olha a quantidade, estamos cercados. E aqui dentro só está eu e você. Que é isso que você está falando? Tudo fica maior quando está eu e Deus. Tudo fica mais forte quando está você e Deus. Você e Deus já é a maioria. Ei, está entendendo? Você e Deus já significa a maioria. O Todo-Poderoso, o general de guerra, o que nunca perdeu uma batalha, está naquele momento com você. E é isso que Eliseu estava dizendo: ei, deixa de medo, começa a abrir teus olhos espirituais e entender que você não está sozinha nesta batalha. Isso é tremendo. É tremendo. E a oração que Eliseu faz no versículo 17, 2 Reis, capítulo 6, o versículo 17, aí agora Eliseu ora porque ele sabia que o seu servo não estava entendendo. Como assim? Só tem eu e você. Aí Eliseu ora dizendo, diz assim: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Eliseu traz uma palavra, Eliseu fala do que estava acontecendo, e aí, agora, Eliseu ora para que o seu servo comece então a entender, abre os olhos para que ele possa ver. Que coisa tremenda, que coisa boa, que coisa poderosa é essa? Porque a gente às vezes não entende, a gente não está vendo nada. E ao nosso redor, mesmo a gente olhando com os nossos olhos carnais, físicos, encontramos as dificuldades, mas que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais para que a gente possa ver que nós somos mais fortes do que todos os problemas. Foi isso que Eliseu orou. É isso que Eliseu disse: olha só, Senhor, abre os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu, eita glória! E ele viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha só! Que visão espetacular, que visão maravilhosa, que visão incrível. Agora o jovem pode dizer assim: ei, eu não estou sozinho mesmo não. Olha só, tem carro de fogo, cavaleiros. É mais do que o exército que estava cercando. Então, a oração que eu faço nesta manhã é exatamente essa: Deus, abre os olhos.
Abre os olhos para que essas pessoas possam ver que o Senhor está tomando conta, que o Senhor do exército está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Abre os olhos para essas pessoas que estão enfrentando essa luta, essa dificuldade. Abre os olhos para essas pessoas que estão vendo esse exército atacando. Mas deixa eu dizer uma coisa: nós somos mais do que esse exército. Se Deus estiver conosco, é eu e Deus, somos maioria. Você está entendendo? Não precisa você ficar com medo. Ora, pede a Deus para abrir teus olhos espirituais para que você possa ver a grandeza do Senhor. Começa a pedir a Deus para que Ele possa te trazer à memória quantas vezes o Senhor já te livrou de situações. Quantas vezes? E será que agora Ele vai te abandonar? E por que você não continua confiando nesse Deus que sempre te livrou, sempre te abençoou? Abre os olhos espirituais para que você possa ver, em nome de Jesus. E o que eu digo a você nesta manhã é exatamente o que Eliseu disse a seu servo: não temas. Não temas. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que Deus te abençoe. Volte a confiar no Senhor. Não olhe para esse problema como se fosse o maior de todos, porque maior do que isso é o nosso Deus Todo-Poderoso, que já nos livrou de várias outras situações e vai nos livrar dessa também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Continue acompanhando o nosso canal, tá? @Caravana da Bênção. Dá um like, manda para um amigo, manda para alguém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.